Um dos maiores mistérios de The Walking Dead que não foi solucionado até hoje. Um dos maiores mistérios que inclusive já tá quase completando 10 anos da primeira vez que esse mistério apareceu. O famoso cartão PPP, que não apareceu só uma vez no universo de The Walking Dead, mas sim foi mencionado de forma intensa pelo menos 3 vezes. O que é esse cartão misterioso? Seria conectado a um grupo de cientistas que vai resolver alguma coisa? Tem alguma relação com o CRM, que é o grupo que tinha levado o Rick? Ainda vão trazer alguma coisa sobre isso? Pois é, a gente tem um monte de confirmação, um monte de pontos. Eu decidi trazer um vídeo exclusivo que eu nunca trouxe no canal, somente sobre tudo que a gente sabe desse mistério gigantesco de The Walking Dead. Se você quiser saber, cola aqui, vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre o universo de The Walking Dead, mais um vídeo explicativo, um vídeo sobre mistério ainda, de pergunta não respondida, mas que ao mesmo tempo a gente tem muita resposta. Vamos falar sobre esse mistério que surgiu na 7ª temporada de The Walking Dead, explicar muita coisa, mas antes deixa esse like, ajuda muito na divulgação, e se inscreva no canal pra você não perder nada da cobertura do universo de The Walking Dead, que continua muito vivo. Já tem a 2ª temporada de Negan e Meg, 3ª temporada do Daryl no final do ano, então a gente vai estar cobrindo tudo aqui. E é o seguinte, tá aqui na tela o Brabo, o principal responsável pela primeira introdução desse mistério de The Walking Dead aí, lá na 7ª temporada da série. Eu tô falando do Heath. A gente já fez muito vídeo sobre ele, já fez vídeo sobre personagens desaparecidos de The Walking Dead, que depois eu preciso renovar esse vídeo ainda. Se vocês quiserem, tem muita lista, né, que foi surgindo aos poucos de personagens desaparecidos, que foi atualizado, aí eu trago um vídeo atualizado também. Mas ele é o primeiro personagem conectado com esse mistério desse cartão, e isso foi revelado no episódio que ele some, né? Esse aqui é um personagem engavetado de The Walking Dead, ele some no episódio 6 da 7ª temporada, chamado Swear. O famoso episódio que é um dos piores da série até hoje, é o do aparecimento de Oceanside, que a Tara conhece eles lá, ela se divide do Heath, e quando ela volta pra encontrar com ele, ela percebe que o trailer que eles estavam desapareceu e foi deixado pra trás esse cartão, com um PPP escrito, só que os P's bem juntos, né? Como eu já disse aqui no canal, na época muita gente achava que era o grupo do helicóptero, isso, o nome do grupo do helicóptero, que é CRM na verdade, a galera achava que é esse PPP aí, só que na verdade eles quiseram mudar, então descartaram isso, mas não descartaram isso. Eu vou te explicar aqui, esclarecer se você ainda tem dúvida, o CRM é uma coisa e o PPP é outra coisa, tá? Existe essa divisão. Mas voltando ao primeiro aparecimento disso, né, a gente teve o sumiço do Heath, o sumiço desse trailer, depois ainda na 7ª temporada, quando o Rick conhece a Jadis e o grupo do lixão, ali de fundo na cena, quando ele sobe no alto, né, a gente consegue ver o trailer lá no fundo, né, colocaram de forma proposital. Além disso, passa um helicóptero de fundo também. Depois, na 9ª temporada, a gente tem o aparecimento desse trailer novamente, com a Jadis dirigindo esse trailer, e sim, ficou pra Angela Kang, a showrunner de The Walking Dead, né, a partir da 9ª temporada, pra confirmar. Ela confirmou em entrevista no Talking Dead, aquele programa talk show de The Walking Dead, que caso ninguém tivesse conectado os pontos ainda, sim, Jadis capturou o Heath e enviou ele pro próprio CRM, pro grupo do helicóptero. Isso ficou um monte de teoria na época, né, antes da série do Rick sair, de que ele poderia aparecer na série do Rick e outros pontos, e nada desse personagem até hoje, por anos. Assim, esse foi o primeiro ponto de aparecimento do cartão PPP. Agora vamos pro segundo ponto de aparecimento, que foi anos depois, no caso foi em 2022. Lá em 2022 a gente teve aquela série Tales of the Walking Dead, os contos de The Walking Dead, episódios antológicos, uma história sobre cada personagem. No episódio 5 a gente tem a história desse cara aqui, chamado Davon, que é um cara que acorda misteriosamente numa comunidade lá no Maine, que o povo fala tudo francês, acusam ele de ter matado uma pessoa. No próprio episódio, em meio a ele ter que provar sua inocência, ele revela um pouco mais sobre quem ele é. A gente vê que ele tava passando por aquela comunidade, porque o Maine fica na divisa com o Canadá, ele tava pra poder chegar no Canadá em direção a Montreal. Ele tem uma foto da família ali, inclusive, juntos. Muita gente tentou encontrar a fachada da faculdade, da universidade exata, mas ninguém encontrou exatamente, mas de qualquer forma, nessa foto é possível a gente ver alguns símbolos da Torre Eiffel lá, né? Tem uma do lado da cabeça do Davon e tem outra lá no canto, é como se a faculdade fosse na França. De alguma forma, então, ele estaria conectado com a França. A França foi onde começou o apocalipse em The Walking Dead, que tem a questão dos cientistas que aparecem no pós-créditos de World Beyond, e que a série do Daryl abordou muito pouco sobre isso, não quiseram tocar mais nesse lado de origem e dos cientistas em si. Por que será? Agora você vai começar a entender um pouquinho do raciocínio melhor. Porque é o seguinte, na sequência, depois dele revelar mais sobre a família, e a gente vê foto da família dele, a gente vê um cartãozinho PPP. Quando ele tá mexendo nos pertences ali, ele tem um cartão igual, idêntico, o mesmo cartão que o Heath deixou pra trás lá na 7ª temporada de The Walking Dead. Ou seja, aqui aumenta pra 2 personagens misteriosos que tem uma informação guardada e que não foi revelada pra gente até agora. Como ele conseguiu esse cartão e por quê? Assim, o Heath, lá de The Walking Dead, ele não tinha nenhuma meta muito definida. Ele não fala de nada relacionado a cientista nem nada do tipo.
Pode ser que ele guardava isso, ele não deu tanto indício. Já o Davon, a gente já sabe um pouquinho da meta dele. A meta dele era ir até Montreal, se possível encontrar a família dele. E a gente vê que ele possivelmente tinha alguma conexão com a França. Então já começa a imaginar que cartão PPP pode ter alguma coisa a ver com esses cientistas da França. E se o Davon participou de alguma iniciativa para poder tentar curar tudo isso? Porque também o pós-crédito de World Beyond lá nas cenas da França mostrou pra gente que mesmo depois de todos esses anos, se o grupo Primrose, que é um dos grupos de cientistas, voltassem pra França, eles conseguiriam resolver tudo isso. Será que ele poderia fazer parte desse grupo? Quem tem esse cartão faz parte desse grupo de cientistas? Essa já é uma primeira teoria. E assim, duas coisas importantes também pra você raciocinar é que o aparecimento do Heat lá em The Walking Dead, do desaparecimento dele, né, e o aparecimento do Davon em Tales, tem uma diferença de muitos anos entre esses momentos. No caso, o desaparecimento do Heat, ele acontece em um momento que estamos ali por volta de 2 anos de Apocalipse somente. Um pouquinho menos que isso, mas dá pra arredondar. Quando a 7ª temporada de The Walking Dead acontece, só tinha 2 anos de Apocalipse, não tinha tido muito salto temporal. Sendo que o momento que se passa a história do Davon lá no episódio 5 de Tales foi confirmado ali aproximadamente 15 anos de Apocalipse. Sim, já pode ver ali uns 13 anos de diferença e ainda tinha alguma pessoa com um cartão desse. Ou seja, dá pra você entender primeiro que esse cartão foi distribuído logo no iniciozinho do Apocalipse. O Davon deve ter isso desde o início de tudo, porque o Heat com menos de 2 anos de Apocalipse já tinha isso. E outra coisa que dá pra entender é que mesmo nesse ponto, passaram tantos anos, ainda não conseguiram cumprir o objetivo deles, porque o mundo tá do mesmo jeito, se for algo relacionado a cientista, ainda não cumpriram o objetivo. E aí assim, aqui a gente terminou de recapitular a segunda aparição do cartão PPP. Agora a gente vai pra terceira aparição, que não é uma aparição, é uma menção a isso, mas bem intensa, a última até agora. Eu tô falando da série de Rick e Michonne, The Walking Dead, The Ones Who Live, que entregou coisa demais pra gente e ainda deixou pista disso. Depois de 2 anos que tinha aparecido em Tales, lá em março do ano passado, 2024, apareceu lá também no episódio 6, no último da temporada. Sim, vale lembrar que aqui a gente tá por volta de 12 anos desde que o Apocalipse começou, quando acontecem esses eventos aqui do final de The Ones Who Live. Preciso lembrar também da localização. Aqui a gente não tá na Filadélfia, que era a principal base do CRM, aqui a gente tá numa base nova deles, fica em Oregon, mais precisamente nas montanhas ali, região de Cascades, e é dentro dessa base que em uma das cenas a gente consegue ver uma menção a isso. A gente vê essa cena aqui da Thorne, uma das soldados ali, que tá tentando investigar o que o Rick e a Michonne estão tramando. Do lado dela a gente vê o quadro com todo o planejamento da missão que o CRM ia fazer ali, que era uma missão de bombardear Portland, né, uma outra das cidades grandes com mais de 100 mil pessoas, que ainda não foi mostrada em The Walking Dead até hoje, tá? Ela começou a ser mencionada lá em 2020 em World Beyond. Até hoje não mostraram ela propriamente, mas o CRM tava pronto pra bombardear essa cidade. E a gente descobre nesse episódio que em meio ao bombardeio eles resgatam crianças pra poder fazer com que elas cresçam no CRM, salvar a vida delas. E também temos o PPP Exception, a exceção PPP. A última menção sobre o PPP que a gente teve até agora, que tá completando 1 ano agora, inclusive. No caso, a gente pega aquela escrita no quadro e soma com os elementos do episódio, a conferência e o plano estratégico lá dos soldados que a gente vê, né, o mapa ali de Portland, que tinham 2 pontos de extração, que eram pros infiltrados do CRM na comunidade fugirem de lá com suas crianças que eles pegaram, e muito provavelmente também pra escaparem dali os membros desse PPP, dessa exceção PPP, que eles consideram, em meio a todos os planos, uma exceção que precisa ser considerada, sabe? Eles não poderiam eliminar esse local sem lembrar da exceção PPP. Isso dá a entender o quê? Além dos infiltrados do CRM, além das crianças que eles precisam tirar, do bombardeio que eles precisam fazer, tem aquele pessoal que a gente não pode esquecer, eles são importantes, tá? Tem que salvar eles também. PPP Exception. Para um grupo maldoso desse que quer destruir comunidade só pra pegar suprimentos pra eles, tipo, o próprio Major General Bill, na conversa com o Rick, ele traz uma ideia pra gente de que apesar da maldade, de que apesar da crueldade deles, eles mataram já centenas, milhares de pessoas, apesar disso, eles têm alguma boa intenção ali, né? Que todas as comunidades do mundo estão chegando num ponto que vão ficar escassas de suprimentos, as hordas vão ameaçar todas essas comunidades, então o plano deles é eliminar o máximo das comunidades pra pegar os suprimentos e pessoas úteis pra eles. Tendo em vista esse plano do Major General Bill, dá pra você entender então que o PPP Exception tá no meio dessas pessoas úteis pra eles, porque tá lá no quadro. E aí assim, lembra que quando eu mencionei sobre o aparecimento lá em Tales of the Walking Dead, sobre o personagem Davon, eu falei que pode ter alguma conexão às vezes com algum cientista, alguma iniciativa no mundo que quer ajudar a salvar tudo isso? Lembra disso? Pois é, esse ponto de The Ones Who Live sustenta isso mais ainda. Você pega um cara que tinha conexão provavelmente com a França, mas que aí ele tava tentando ir até o Canadá, com esse cartão misterioso sem falar o que ele era. Você pega o CRM pronto pra bombardear uma cidade inteira, matar um monte de gente, mais de 100 mil pessoas, mas salvar os seus infiltrados, as crianças que eles pegam e
salvar esse pessoal desse PPP, dá pra raciocinar muito bem que isso pode ter muito a ver com cientistas, ou com algum grupo que tem algo muito importante que pode salvar a humanidade. E aí você pode pensar, ah, mas e o Heat? Onde o Heat se encaixaria nisso? O Heat, apesar de ser o primeiro personagem relacionado a esse mistério e o personagem que teve mais tempo de tela, ele foi o que deu menos indícios sobre ser alguma coisa que ele ainda não tinha revelado. Mas a gente tem umas questões, a gente conhece ele em Alexandria, não sabe a origem dele, não sabe o que ele fazia, como é que ele foi parar lá, não sabe muito do passado dele, não sabe muito do que ele fazia. O que a gente sabe é que esse cara foi magicamente capturado pela Jadis e enviado pro CRM. E quando todo mundo esperava que fosse ser mostrado um destino pra esse personagem, não foi mostrado. Ele continua guardado sem mostrar o destino dele. Do mesmo jeito que o PPP continua guardado, o Heat continua guardado. E pessoas que são PPP, a gente sabe que são importantes pro CRM. Então faz total sentido que com o envio dele pro CRM, o CRM tenha considerado a exceção que ele é, já que eles iam considerar em Portland, e tenham dado um destino especial pra esse personagem. Um destino que a gente não sabe ainda. Às vezes ele pode estar trabalhando na própria República Cívica de alguma forma, ou pode ter sido enviado pra algum local estratégico. Por isso ele não voltou a aparecer e não voltou a ser mencionado misteriosamente. E assim, caso você ache que os produtores esqueceram do PPP, vale a gente lembrar sobre o que o diretor do universo de The Walking Dead falou ano passado. Tá aqui a matéria traduzida, né, que o Comic Book, um dos sites mais conhecidos lá dos Estados Unidos, fez em 2024 antes de sair o episódio 6. Por quê? Porque no trailer do episódio 6 já aparecia o cartão PPP. Então eles foram lá e perguntaram o Scott Gimple, o diretor, que era showrunner da série também. E olha a resposta do diretor de conteúdo do universo de The Walking Dead. É como o CRM, há uma enorme mitologia nisso. Mas a questão é, quero dizer, se as coisas mudarem e você não tiver lançado muito, você pode mudar. Tipo, coisa enrolando, né? Eu diria que temos... Ele quase fala algo aqui, depois corta. Está apenas parado em uma prateleira agora. Essa mitologia realmente ótima que pode se aplicar a algo muito, muito em breve. Sim, em 2024, o Scott Gimple confirmou que o PPP é algo que ainda está sendo considerado, é algo que vai aparecer como algo muito importante e que é uma mitologia como o CRM. O CRM, que é o maior grupo que a gente conhece no universo do Walking Dead, que sempre foi um mistério sobre isso, a gente passou anos sem descobrir o que era. O PPP é basicamente a mesma coisa, tá? Então, tudo indica que é um grande grupo misterioso que eles simplesmente não quiseram abordar ainda, mas que em 2024 ele disse que pode ser abordado muito em breve. E vale lembrar que agora em 2025, ele disse em outras entrevistas que tem alguns spin-offs sendo desenvolvidos. Um deles, inclusive, que já vai ser confirmado que é em outro país, diferente da França, diferente dos Estados Unidos e outros. E eu preciso lembrar aqui que qual que é o ponto que a gente sabe que a produção de The Walking Dead mais segura, mais enrola pra poder contar alguma coisa sobre isso? As questões relacionadas à parte científica, as questões relacionadas à origem, relacionadas à cura, todas as outras coisas. Vale lembrar, por exemplo, o spin-off do Daryl, que todo mundo tava acreditando que o pós-créditos de World Beyond seria explicado em mais detalhes aqui, já que o pós-créditos de World Beyond se passa na França, confirma que tudo começou na França, e a primeira e a segunda temporada do Daryl se passam na França. Só que a gente assiste as duas primeiras temporadas e não tem nada disso. Tem alguns indícios de que tem algumas pessoas que sabem a mais ali, mas que não contam a mais, e simplesmente agora o Daryl sai da França, ele não vai voltar pra lá mais. Você conseguiu entender a conexão? O que isso significa? Não entendeu? Isso basicamente significa que é bem possível que a questão científica da França, a questão do PPP, que tem indícios de ter conexão científica, a questão do Heat e outros pontos que não voltaram a ser abordados, estão todos conectados para serem abordados depois. O fato deles terem feito as duas temporadas do Daryl na França e propositalmente não mostrarem nada sobre origem, nem nada científico, mesmo com o pós-créditos de World Beyond, significa muito que eles estão guardando isso para outro momento mais especial. E a gente teve a confirmação do Scott Gimple de que vai ter um momento especial em que eles vão abordar a mitologia do PPP. Tipo, os produtores de The Walking Dead, depois que passou o pós-créditos de World Beyond, dos cientistas, confirmaram mais de uma vez que aquilo ali ia voltar a aparecer em algum momento depois. Se ainda vai voltar a aparecer, faz todo sentido que tenha conexão com o PPP, que vai ser a mitologia ainda a ser abordada, é algo grande. Em resumo, então, o que a gente sabe sobre o cartão PPP é que claramente tem alguma conexão com algo científico. Se é um grupo de cientistas, se é o grupo Primrose e o Violet lá, né, que é falado no pós-crédito de World Beyond, a gente não sabe exato, ou se são pessoas que nem são cientistas e que querem participar dessa iniciativa também, a gente não sabe, pode ser também, porque a gente não tem nenhum indício do Davon ou do Heat ser cientistas, mas podem ser também, e só não contaram. De qualquer forma, tem alguma conexão
ficção científica nisso, e sim, você pode esperar que algum desses spin-offs futuro vai abordar o PPP. Eu posso dizer aqui que o PPP é basicamente o novo CRM, tá? E deve ser muito importante pro universo do Walking Dead, por isso que eles enrolam tanto. Pois é, você tinha imaginado isso, tinha parado pra pensar nessas conexões todas e como tudo faz sentido em juntar em só uma série? Comenta aí o que você acha, não deixe de se inscrever no canal pra você não perder nada, que a gente vai estar cobrindo todos os anúncios. Esse ano deve ter um grande anúncio de spin-off ainda. Eu vou estar cobrindo tudo aqui. Deixa esse like que ajuda muito na divulgação. Já já eu tô de volta. No mais, é isso aí. Um abraço. Fui!